Uh. Yeah. Yeah. Eu já assisti o 5º episódio de Shogun. Pra quem não me conhece, meu nome é Iago Souza e eu tô vindo aqui fazer a crítica completa desse episódio pra vocês. E a primeira coisa que eu posso falar é que eu me emocionei bastante e eu me segurei mesmo pra não chorar, porque nesse episódio a gente consegue sentir muitas emoções enquanto a gente tá assistindo ele. É claro que ele não fica muito na ação, isso é meio deixado de escanteio nesse episódio, e sim focado em relações. É claro que todos os episódios vão criando mais laços, mais relações que conectam as pessoas, mas nesse, além de conectarem, também afastam. E isso é muito mais profundo pra mim, porque a gente vê que pra afastar uma conexão de duas pessoas, precisa primeiro juntar eles e eles terem conexão para isso poder ser rompido. E essa série consegue fazer isso com a maior facilidade do mundo. All of this is my doing. We should not be seen together. No começo desse episódio, o Toda aparece junto com o Toranaga. E a gente fala, peraí, como esse rapazinho está vivo? Porque ele morreu, ele ficou pra proteger o Toranaga, né, pra não deixar ninguém impedir o pessoal conseguir fugir com um navio, né, lá daquela grande cidade que era uma fortaleza, e ele fica ali pra segurar o pessoal e ele volta, né, vivo depois de 12 dias. E a gente para e pensa, como que essa criatura divina, não tão divina assim, né, como essa criatura está viva, né, porque era meio impossível ele sair daquela situação. Ah, porque fulaninho, fulaninha, ciclano ajudaram ele encontrou ajuda. Essa história tá muito mal contada, então eu já tô deixando registrado aqui que eu acho que sim, ele é um possível traidor, porque ele mesmo não quer contar essa história, tá tudo muito mal contado. Então eu acho que tem mais um traidor nessa área aí de Shogun, né, entre esses personagens, porque eu não tô confiando nem um pouco nele. Ok, é um personagem que eu já não gosto, tudo bem, mas essa história tá mal contada e isso é inevitável. From this day forward, the only words we share will be from others' lips. E como todo mundo sabe, Aozami, Mariko e John estavam morando na mesma casa e a relação tava maravilhosa, eles estavam super conectados. Sim, os três. Era uma relação muito gostosa, uma troca muito interessante. O John tava se sentindo seguro e acolhido naquele local com aquelas duas mulheres que estavam sim protegendo e acolhendo ele. Porém, o Toda chega nessa área, né? Porque o homem estava vivo e ele tem que morar em algum lugar, e o Toranaga fala, você vai morar com o John na casa dele, e ele não gosta dessa ideia, até porque ele odeia, né, porque o John não é do Japão, ele é um inglês, então ele já tem tudo contra ele, e a relação já começa muito ríspida, e pela primeira vez a gente vê a Mariko mentindo nos diálogos, então ela não traduzia 100% o que o John falava, nem o que o Toda falava, ela meio que dava uma mentira assim, ela dava uma limpada nos ânimos pra traduzir, porque aí eles não brigariam tanto, porém a situação sai muito do controle e a gente vê uma das melhores cenas até agora de Shogun em relação a questões psicológicas e diálogos, não de batalha, claro, mas assim, é uma das melhores cenas e é essa, inclusive, que eu fiquei muito emocionado assistindo, porque ela consegue fazer uma construção muito interessante, tá todo mundo muito mal, depois o clima melhora e depois tudo piora novamente e o final a gente já sabe, né? A Mariko é espancada pelo Toda, que tem um probleminha nisso que eu vou falar já já, mas assim, eu achei bem profundo, até porque o Toda obriga a Mariko a falar sobre o passado dela, sobre a vida dela, o pai dela ter sido um traidor, né? E assim, cara, é muito profundo. Ela teve que ver, né, o pai dela teve que matar a família dela inteira e depois se matar, e ela só ficou viva porque estava casada com Toda, e ela fica calada, ela não abre a boca, ela vive naquela situação horrível, medíocre, porque ela vive assim, ela não faz questão de bater de frente, por aí vai, até porque isso é muito da cultura japonesa, e o John fica tipo, cara, sai disso, reclama, faz alguma coisa, e ela tipo, dane-se. Então eu acho que a gente conseguiu ver como os personagens são muito mais do que eles pareciam ser, aparentavam ser pra gente, e essa relação da Mariko com o John é literalmente quebrada por conta do Toda ter chegado na área, né, e assim, a gente fica abalado, porque era o casal com mais química dessa série, e infelizmente eles têm que se separar, digamos assim, né, eles não estão tão legais assim, mas né, o John não está sozinho nessa e ele tem pessoas com ele sim. I ask that my ship and my men
be returned to me so that I may leave and not return. E quando eu falo que o Jon não tá sozinho, é por causa da Uzami. Ela se mostrou novamente uma companheira incrível pra ele. Bom, mesmo que ela tenha matado um jardineiro porque ele tirou um pássaro podre que tava pendurado no lugar... Bom, ela se provou que tá com ele pra tudo, independente do que seja. Então vamos contextualizar um pouco, né? O Jon falou que se alguém tirasse aquele passarinho do local, ele ia matar, a pessoa ia morrer. E o jardineiro tirou, até por causa do cheiro, ninguém tava mais aguentando, era muita mosca e por aí vai. Tava já podre aquela situação. E aí ele simplesmente, né, o jardineiro tirou esse passarinho e a Uzami matou esse senhor. Sendo que esse senhor tinha uma relação bem interessante com o Jon, né? Ele era um senhorzinho muito fofinho, caridoso, e o Jon tava gostando dele, né? Trabalhando ali na casa dele. Porém, eu acho que essa relação poderia ter sido um pouco mais trabalhada pra gente ficar com o peso dele ter sido morto. Mas eu gostei bastante porque a gente conseguiu ver o lado de Jon. O Jon realmente ficou abalado, ficou chateado, ele queria ir embora porque ele não aguentava aquela situação. Ele achou um absurdo matarem alguém porque tirou um pássaro podre do local que poderia ser tirado. Então, na verdade, era só um teste para ver se realmente iriam obedecer ele, mesmo em situações extremas. E bom, a gente viu que obedeceram. Tuesday. Bom, eu falei que me incomodei com uma coisa em relação à agressão do Toda a Mariko, né? Que ele bateu nela, deixou ela toda sangrando, a gente vê aquela cena, fica super mal, porque ela é uma personagem super querida pra gente, só que ela tá toda destruída, a cara dela tá toda machucada. E no dia seguinte, quando o Jon vai procurar ela, tipo assim, ela tá de boa, ela só tá com um rostinho aqui no rosto e tipo, não tá nada cortado, sendo que assim, na cena anterior, ela tava super destruída fisicamente, né? A gente vê que ela tava super mal ali. E de um dia pro outro, ela já tá de boa. Então isso me incomodou bastante. Eu falei, gente, que maquiagem é essa? Porque o roxinho no rosto tava até ok. Mas cadê os cortes, as cicatrizes? Porque, cara, esse mano bateu muito nela. Então eu fiquei incomodado um pouco com essa questão da maquiagem. Mas não é nada muito grande, nada muito surreal pra eu falar assim, nossa, essa série é ruim, esse episódio foi ruim. Não, esse episódio continuou o máximo como todos os outros. Porém, isso me incomodou levemente. E a Lady Oshiba voltou com tudo no final desse episódio e marcou presença demais. Pra quem não sabe quem é ela de nome, ela é a mãe do herdeiro, né, ao grande império japonês. E cara, ela mostrou que ela não tá com medo de ninguém e que ela vai sim mandar na parada toda, né, pra não falar um palavrão aqui, mas ela vai mandar em tudo. E ela já falou pro conselheiro lá, né, que tudo que passar pelo conselho vai ter que ser aprovado por ela pra realmente ter um decreto final. Então ela mostrou que não tá de brincadeira e ela pode ferrar muito com a vida do Toranaga se ela quiser, ou até mesmo ajudar ele. Mas eu não acho que ela tá tão disposta assim a ajudar ele. FX's. Bom, e o vídeo de hoje é isso, e eu acho que eu consegui falar bastante sobre esse 5º episódio de Shogun, e eu estou louco por essa produção. E comenta aqui embaixo o que você achou desse 5º episódio, o que você tá achando da série, vai assistir agora, vai assistir depois, comenta aqui embaixo pra eu poder ficar sabendo e conversar com vocês. Além disso, curte o vídeo se você gostou, e se inscreve no canal, porque eu tô sempre postando conteúdo de cinema, filmes e séries pra vocês.